Olá! Hoje a gente vai entrar de cabeça em uma das histórias mais estranhas e ao mesmo tempo mais importantes da Bíblia. Imagina só, selar um contrato com Deus no meio de carcaças de animais partidos ao meio. Pois é, essa é a história da aliança com um homem chamado Abrão. Uma narrativa incrível sobre fé, dúvida e um ritual que a gente não esquece tão fácil. E a história toda gira em torno dessa pergunta, né? Se uma promessa divina parece boa demais para ser verdade, como é que se pode ter certeza? Como se pede uma garantia? Esse é o dilema que está bem no coração dessa passagem. Então, vamos lá. O nosso personagem principal aqui é Abrão. Ele já tinha recebido uma promessa fantástica de que seria o pai de uma grande nação. Só tinha um probleminha. Ele e a esposa Sarai já eram idosos e sem filhos. A promessa divina parecia bater de frente com a realidade dura e crua da vida deles. E aqui a gente vê a frustração do Abrão vindo com tudo. Ele não manda recado, ele questiona a Deus diretamente. A lógica dele é bem simples. Olha, se eu morrer sem um filho de sangue, quem vai herdar tudo é o Eliezer, meu servo de confiança. Para ele, a grande promessa parecia estar indo por água abaixo. Mas em vez de uma bronca pela dúvida, a resposta divina é uma reafirmação espetacular da promessa. E ela vem de um jeito que Abrão, com certeza, nunca imaginou. A resposta vem na lata, sem rodeios. Não, não vai ser o servo. Vai ser um filho seu, do seu próprio corpo. A promessa não é uma metáfora, não. É literal. Mas a demonstração de Deus não para por aí. Então, Deus leva Abrão para fora, sob aquele céu absurdo do deserto à noite, e dá uma ordem simples. Tenta contar as estrelas, se é que consegue. O ponto central é esse, ele não conseguia. Eram incontáveis. E essa imagem, essa imensidão toda, vira a nova medida da promessa. E olha, diante de uma promessa dessas, tão visual, tão grandiosa, alguma coisa vira a chave dentro de Abrão. Aquela dúvida sobre ter descendentes vai embora. O texto diz que ele creu, e esse momento de fé é um ponto de virada fundamental na história dele. Só que a promessa divina tinha duas partes, os descendentes e uma terra para eles. A primeira parte, sobre os filhos, Abrão aceitou pela fé. Mas, quando o assunto é a terra, ele parece precisar de algo mais palpável. Ele precisa de um sinal, de uma prova. Essa é a pergunta dele. É um pedido super-humano, por certeza. Ele não está mais duvidando dos filhos, mas da posse de uma terra inteira? Para isso, ele pede uma garantia. E a resposta que ele recebe não é uma palavra, é uma ação. E é aqui que a coisa fica esquisita, de verdade. Para dar a Abrão a certeza que ele pediu, Deus manda ele preparar um tipo de contrato antigo, selado de um jeito muito particular e, para nós hoje, um tanto chocante. Então, vamos entender isso. Primeiro, ele tinha que juntar esses animais específicos. Depois, o ato de cortar os maiores ao meio, um ato bem violento e simbólico. E por fim, ele arruma as metades, uma de frente para a outra, criando um tipo de corredor de sangue entre elas. Isso no mundo antigo era um jeito de selar um pacto extremamente sério. Abrão prepara tudo e espera. Conforme o sol vai se pondo, a atmosfera da história muda completamente. O pedido de certeza está prestes a ser atendido, mas a resposta vai vir junto com uma visão bem assustadora sobre o futuro dos seus descendentes. Olha, isso aqui não é um cochilo, tá? A narrativa descreve um estado sobrenatural que vem junto com um pavor, uma escuridão que quase dá para tocar. É nesse tipo de transe que Abrão vai receber uma profecia cheia de detalhes. No meio dessa escuridão toda, a profecia não começa com uma imagem, mas com um número. Um número bem concreto que já anuncia o que está por vir, 400. E aqui vem o balde de água fria. A certeza que Abrão pediu vem com uma previsão terrível. Seus descendentes, aqueles que seriam tão numerosos quanto as estrelas, vão passar por 4 séculos de escravidão e sofrimento numa terra que não é deles. Mas a profecia não termina na desgraça. Depois do sofrimento, vem a virada. Haverá um julgamento para a nação que os oprimiu e, no fim, a libertação. E os descendentes de Abrão não vão sair de mãos abanando, mas com muitas riquezas. A promessa da terra, afinal de contas, continua de pé. Agora, com a profecia entregue, a gente chega no clímax do ritual. O sol já se pôs, é a hora de fechar o acordo. Naquela época, o normal seria que as duas partes do pacto passassem juntas por entre as metades dos animais. Isso significava que quem quebrasse o acordo teria o mesmo destino dos animais. Mas aqui acontece algo totalmente diferente.
Abraão continua lá, naquele sono profundo, e no lugar dele, 2 símbolos da presença de Deus. Um forno soltando fumaça e uma tocha de fogo passam sozinhos pelo corredor de carcaças. A mensagem disso é de cair o queixo. É como se Deus estivesse assumindo sozinho toda a responsabilidade e a maldição do pacto. É uma promessa unilateral, incondicional. E é isso que acabou de ser feito. Uma aliança. Não é uma negociação, um acordo entre iguais. É um compromisso soberano, inquebrável. A certeza que Abrão pediu foi dada do jeito mais solene e dramático que se possa imaginar. E então, a promessa da terra é finalmente definida, nos mínimos detalhes. A aliança especifica os limites geográficos do rio do Egito até o grande rio Eufrates e ainda lista todos os povos que viviam na região naquela época. O que antes era uma promessa meio abstrata, agora tem fronteiras e um destino claro. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. A aliança com Abrão garantiu um futuro glorioso, sem dúvida, mas também previu 400 anos de um sofrimento terrível. E aí fica a questão, né? Quando uma promessa de um futuro grandioso também traz a certeza de uma dor profunda no caminho, ela é só uma bênção ou se torna também um fardo bem pesado para carregar?